É isso, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje com... Eu botei propriedade dos carbocátios, porque para a gente chegar na propriedade, a gente tem que primeiro saber o que é um carbocátio, né? Então, olha, por que isso é importante? Porque quando você vai trabalhar na Orgânica 2, você vai começar a trabalhar com transformação das moléculas, né? Para você transformar uma molécula orgânica, você precisa quebrar a ligação e formar a ligação. Então, cada vez que você faz cisão numa ligação, imediatamente após você tem que formar uma ligação. Então, a cisão, chamada de heterolítica, é a cisão onde você, ao fazer essa cisão, você gera um cátion e um ânion. Essa cisão heterolítica ela é importante porque ela acontece em ligações covalentes polares. Então, por essa equação aí, você já viu que a eletronegatividade de B é muito maior que a de A. Então, B puxa o par de elétrons para si e estabiliza por ser eletronegativo. Então, você forma como produto dessa cisão heterolítica sempre um cátion e um ânion. Então, todas as reações orgânicas que a gente trabalha, que são mecanismos polares, você vai ter essa cisão heterolítica. E tem a cisão homolítica, que é muito pouco usada, porque essa cisão homolítica, ela forma radical livre, e um radical livre num sistema reacional não é uma coisa bacana. Você sabe por quê? Porque ele vai gerar uma série de produtos secundários. Ele vai favorecer a formação do produto que você quer, mas ele também vai favorecer a formação de produtos secundários, a partir do momento em que ele faz a conexão de um radical livre no outro. Então, quando você termina a sua reação, né, no laboratório, você vai ter que fazer um estudo fitoquímico para separar o reagente que realmente você quer dos outros produtos secundários. Então, a cisão, esse mecanismo via radical livre, que é através de cisão homolítica, dificilmente a gente trabalha em síntese. A gente vê que a cisão heterolítica, ela forma carbocátio, né? Bom, então, as reações orgânicas onde tem a cisão heterolítica, que você forma carbocátio, Ana Júlia, que é um carbocátio? Carbocátio, como o próprio nome indica, é uma carga positiva num carbono. Então, quando você gera um cátion num carbono, você tem um carbocátio. Então, você vê que nesse primeiro slide aqui, ó, eu mostrei para você que a cisão heterolítica forma um cátion e forma um ânion. Então, quando é uma molécula orgânica, esse cátion que forma é um carbocátio. Então, onde é que esse carbocátio aparece? Ele aparece nessas reações chamadas de substituição nucleofílica unimolecular. Ele aparece nessa reação chamada de adição eletrofílica. Essa reação chamada de substituição eletrofílica aromática e na eliminação unimolecular. Então, você está vendo que é um monte de reação que ele aparece. Vamos ver aqui essa substituição nucleofílica unimolecular. Qual é o substrato que eu estou trabalhando para fazer a transformação química? Ana Júlia, o que é que tu chama de substrato? Substrato é a molécula orgânica que vai ser submetida à transformação química. Então, quando eu tenho uma molécula orgânica que eu vou fazer uma transformação química através do mecanismo de substituição nucleofílica unimolecular, com certeza essa minha molécula orgânica é um haloalcano, tá? E deve ser secundário ou terciário. Adição eletrofílica. Quando é que eu uso essa reação? Quando eu tenho a dupla ligação. Então, quando você vai trabalhar com moléculas orgânicas que tem a presença do carbono sp2 e você quer fazer uma transformação química, o nome da reação é adição eletrofílica.
Você vai fazer uma adição de reagente ali onde está a ligação π. Tá? A ligação π, ali a gente chama de sítio reacional. Exatamente o lugar onde vai acontecer a transformação química. A substituição eletrofílica aromática, ela acontece no núcleo benzênico. Então, você vai tirar um hidrogênio do núcleo benzênico e vai substituir por um eletrófilo, por isso que é a substituição eletrofílica aromática. E a última reação que a gente aprende também na Orgânica 2 é a eliminação unimolecular. Como o próprio nome está dizendo, eliminar, né? Então, vou eliminar átomos ou grupos de átomos para poder ter um produto. Geralmente, o produto da eliminação unimolecular é um alceno. Tá? Alguma pergunta? Então, repetindo, olha, essa aqui, substrato é haloalcano, essa aqui, o substrato é alceno, essa aqui, o meu substrato vai ser o núcleo benzênico, e essa aqui, o meu substrato também é um halocano, tá? Um haloalcano. Tá? Então, já vimos todas essas reações aqui. Agora vamos ver, dar uma olhada, assim, o que seria essa substituição nucleofílica unimolecular. Olha só, lembra que eu falei para ti que era um haloalcano secundário? Olha aqui, é secundário porque o cloro está ligado no carbono secundário. O cloro, ele é mais eletronegativo, então aqui eu vou ter a separação de carga, né? Aqui eu vou ter minha cisão heterolítica, eu vou gerar um cátio, que é meu carbocátio, e um ânion. Esse meu carbocátio eu também posso chamar de eletrófilo. E ele vai ser um ácido de Lewis. E tem um orbital P vazio aqui, que pode receber um par de elétrons. E esse ânion que é liberado aqui, ó, depois que eu fizer a cisão, ele é um nucleófilo. Toda a espécie negativa na química orgânica eu chamo de nucleófilo. E é também uma base de Lewis, porque ele vai ter a capacidade de doar par de elétrons. Então, você vê que esse aí é um processo lento, que eu chamo. Por que eu chamo essa cisão heterolítica aí de processo lento? Porque eu estou fazendo uma quebra de ligação. Né? Para eu realizar esse trabalho de quebra, de cisão na ligação, eu preciso de energia para eu realizar esse trabalho aí de quebra. E aí eu vou precisar de uma alta energia de ativação para efetivar essa reação. Por isso que o processo é dito um processo lento e endotérmico. Tá? Então, toda vez que você quebra uma ligação na química orgânica, o teu processo é lento e endotérmico. Você vai ter uma alta energia de ativação. Tá? Bom, você tem uma carga positiva junto de uma negativa. O que é que a gente vai esperar? Que esse par de elétrons desloque, né, e conecte aqui. Só que quando ele fizer isso, você vai voltar para o teu reagente. Então, normalmente, esse carbocátio, ele vai se grudar num outro nucleófilo que está no teu sistema reacional. Adição eletrofílica. Que substrato ela acontece? Como eu falei para vocês, eu tenho que ter carbono sp2. Então, aí você tem um 2-metil-but-2-eno. Né? E você vai deslocar esse par de elétrons na captura de um eletrófilo, que é uma adição eletrofílica. Geralmente, a espécie que faz conexão por primeiro no substrato, ela entra no nome da reação. Então, a adição eletrofílica, porque o par de elétrons vai capturar um eletrófilo, esse hidrogênio aqui que está com carga parcial positiva. Vai liberar para o meio reacional a base conjugada do ácido clorídrico, que é o ânion cloreto, que é o teu nucleófilo. Tá?
Então, aí você tem esse intermediário, que é um carbocátio terciário. Então, você vê que na adição eletrofílica eu formo também carbocátio. Um outro tipo de reação, mas eu levo ao intermediário carbocátio. E esse intermediário, ele é feito através também de um processo lento e endotérmico, porque aqui eu estou tendo quebra de ligação, essa ligação vai deixar de existir, porque eu vou deslocar esse par de elétrons para fazer uma ligação carbono-hidrogênio e vou liberar para o meio reacional o ânion-cloreto. Quando eu ponho essa seta aqui, ó, isso é importante entender. Essa seta, ela está te dizendo que esse par de elétrons, ele vai ser deslocado, vai fazer uma conexão com o hidrogênio. Então, você vai colocar esse hidrogênio na tua estrutura. Como tu estás doando esse par de elétrons, o teu substrato vai ficar o quê? Positivo, porque ele está doando elétrons. Aí eu tenho que descobrir onde eu vou pôr a carga positiva, se eu vou pôr neste carbono ou se eu vou pôr neste. Na química orgânica, eu devo colocar a carga positiva sempre no carbono que tiver menor grau de hidrogenação, sempre. Então, se eu estou deslocando um par de elétrons e eu vou gerar uma carga positiva nesse substrato, aí eu tenho que saber que a carga positiva vai ficar sempre no carbono de menor grau de hidrogenação. Então, aqui eu tenho um carbono secundário e tenho um carbono terciário. Então, a carga positiva vai ficar no carbono terciário, tá? E aí, tu gera o teu carbocátio. A outra é a substituição eletrofílica aromática. Lembra que eu falei para você que eu trabalho com núcleo benzênico? Como é a substituição eletrofílica, ele vai jogar par de elétrons, ó, jogar esse par de elétrons e fazer uma ligação química, carbono-eletrófilo. Está bem aqui a carga positiva. Ela ficou em cima do vermelho, ela ficou meio apagadinha, mas ela está bem aqui. Então, quando desloca esse par de elétrons, forma uma conexão aqui, carbono-nitrogênio. Ana Júlia, pode ser nesse aqui de baixo? Pode, porque o grau de hidrogenação aqui é o mesmo. Tem um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Então, eu posso fazer a ligação carbono-nitrogênio aqui, ou então faço carbono-nitrogênio aqui. E onde eu vou pôr a carga positiva? Se eu fizer a ligação aqui, a carga positiva vai ficar bem aqui, ó, onde eu botei. Mas se eu fizesse a ligação bem aqui, a carga positiva já ia ficar aqui. Porque aí eu não vou escolher onde pôr a carga positiva, porque o grau de hidrogenação é o mesmo. Todo mundo aí tem um hidrogênio só conectado. E aí você gera esse carbocátio chamado de ciclohexadienila. Na verdade, seria um nitrociclohexadienila, né? Tem já o grupo nitro ali. Então, esse é o carbocátio, um cátion no carbono. Ok, prosseguindo, você tem aqui o diagrama de energia. Eu fiz uma cisão heterolítica, olha aqui meu substrato. Fiz uma cisão heterolítica num haloalcano secundário e vou gerar um carbocátio secundário. Aqui é o meu estado de transição, tá? O momento da ocorrência da cisão da ligação. Bem aqui, você vê que a energia de ativação é alta, variação de entalpia aqui, você vai ter um processo endotérmico, e aqui tu gera o teu carbocátio. Tá? E aqui o halogênio que é jogado para o sistema reacional, na forma de base de Lewis, na forma de nucleófilo. Agora nós vamos ver a estrutura dos carbocátios. Olha só como que é um carbocátio. Tá? Então, vamos primeiro entender o que a gente tem aqui. Ó. Tem um CH3... e tem um CH2 com uma carga positiva, tá? Então, esse CH2 que está com a carga positiva, ele é um carbocátio primário. Ele tem uma estabilidade muito baixa, tá?
Você vê que o carbocátio, quanto menos hidrogênio tu tiver, né, quanto menor a quantidade de hidrogênio no carbono que está com a carga positiva, mais estável é teu carbocátio. Então, esse carbocátio primário, ele é um carbocátio de baixa estabilidade. Ele só vai se formar no mecanismo, esse carbocátio, se eu puder estabilizar ele por ressonância. Se tu tiver no teu substrato, por exemplo, se aqui eu tivesse uma dupla, para cá continuar, se eu tivesse uma dupla e formasse isso aqui, ele seria estável, porque eu ia fazer a ressonância para estabilizar. Mas assim, sem nada, é difícil, ele praticamente não se forma. Tá? Carbocátio metila e carbocátio primário não se forma como intermediário, só se ele tiver um agente estabilizador. Bom, então, como eu falei ainda há pouco, todo carbono catiônico, ele é hibridado de forma sp2, ele tem um orbital P vazio aqui, ó. E aqui ele tem os 3 ligantes, ó, formando entre si um ângulo de 120 graus. Ele é planar. Então, quando eu venho com o nucleófilo, que são espécies negativas, para fazer uma ligação química aqui, ele pode atacar esse nucleófilo tanto pela direita quanto pela esquerda, porque o carbocátio ele tem uma estrutura trigonal plana. E isso é muito importante, essa informação desse ataque do nucleófilo pela direita e pela esquerda. Porque se você tiver com substrato quiral, no momento em que o nucleófilo ataca o carbocátio, que vem de um substrato quiral, ele vai formar como produto um par de enantiômeros, porque eu vou conectar o nucleófilo pela direita e também pela esquerda. Isso vai me dar origem a 2 produtos. Tá? E um vai ser imagem especular do outro, não superponível. Então, forma um par de enantiômeros. Então, essa informação é muito importante, que o carbocátio é planar. Tá? Agora eu vou para a estabilidade dos carbocátios. Vocês já viram que a estabilidade do carbocátio, assim, já na década de 90, apareceu uma forma de explicar isso, que é o chamado efeito de hiperconjugação. Então, te liga aí na loucura que é isso, olha. Tu tens o orbital P vazio, né? Isso aqui é isso, tá, gente? Ó, CH2, tá bem aqui, ó. E o orbital P vazio, meu carbono e os 2 hidrogênios. E aqui um CH3, ó. Carbono sp3. Então, tá aqui o orbital sp3, fazendo uma ligação sigma com hidrogênio. Orbital sp3, fazendo ligação sigma com hidrogênio. Orbital sp3, fazendo ligação sigma com hidrogênio. Eu estou usando aqui a teoria do orbital molecular, tá? Então, é isto aqui, ó. Como é que eu explico a estabilidade pelo efeito de hiperconjugação? Os químicos dizem o seguinte, eu não tenho um par de elétrons aqui, formando essa ligação carbono-hidrogênio, e dizem que esse par de elétrons, ele momentaneamente, ele é deslocado e vem para esse orbital P vazio. A mesma coisa com esse daqui, momentaneamente, esse par de elétrons vem para cá, para esse orbital P vazio. E esse aqui também, momentaneamente, vem para esse orbital P vazio. Isso significa, quimicamente, que eu vou dissipar essa carga positiva nessa região aqui. Tá? Então, dissipando a carga positiva nessa região aqui, eu dou uma certa estabilidade para esse carbocátio primário. Se eu tivesse um carbocátio secundário, bem aqui eu ia ter uma metila, né? Então, essa penca que está aqui, eu ia botar bem aqui. Aí eu já ia estabilizar a carga positiva numa região maior. Tá? E o meu carbono catiônico ia ter apenas um hidrogênio. Então, esse efeito de hiperconjugação
os orbitais moleculares, que estão os elétrons que estão no orbital molecular ligante, se eles deslocados para esse orbital P, é que é o efeito de hiperconjugação e que explica a estabilidade do carbocato pela dissipação da carga positiva. Baseado nisso, eu posso dizer que aqui eu vou dissipar a carga positiva para essa região, para essa e para essa. Então, esse aqui é o mais estável. Aqui eu já tenho um hidrogênio, a estabilidade dele já baixa, né? Aí vem para esse carbocato aqui, que é o primário, que é o carbocato etila, e esse carbocato metila aqui, este aqui nunca, jamais, em tempo algum, ele vai ser intermediário de reação. Ele não é intermediário de reação. Este daqui pode até ser, se eu tiver como estabilizar essa carga positiva, porque se ele tiver assim, ele também não forma. Os que mais formam são esses dois aqui, ó. São os que mais são formados nas reações orgânicas de halo-alcano, quando eu quero fazer uma mudança no halo-alcano e transformar ele num álcool. Aí eu faço a cisão heterolítica, tiro o halogênio e aqui eu jogo uma hidroxila. Pronto, ele saiu de halocano para álcool. Nesse caso, só forma esses dois carbocatos. Esse não vai formar, nem esse. Esse aqui mesmo nunca forma. Esse nunca forma. Esse aqui pode formar, se eu tiver carbono sp2, que seja capaz de estabilizar essa carga positiva por ressonância. Aí ele forma. Tá? Agora eu vou te apresentar o carbocato mais estável que se conhece. O nome desse carbocato é tropílio. Tropílio é o nome dele. Ele é o cicloheptatrienila. Ele tem 7 lados, esse anel. Por isso que é heptatrienila, porque tem 3 duplas ligações. Olha só, esse carbocato ele é o mais estável, porque quando tu estabiliza ele por ressonância, que tu joga o par de elétrons, tu vai gerar sempre um carbocato dentro de um anel aromático. Por quê, Ana Júlia? Porque aqui tu tem 2, 4, 6 elétrons circulando aqui. Então, esse é um carbocato e além dele ser carbocato, ele está numa estrutura aromática, por isso que ele é o carbocato mais estável que existe. Depois dele, vem esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, apesar de ele ter 3 núcleos benzênicos, ele não ganha desse. Por que que ele não ganha? Porque toda vez que tu joga a par de elétrons daqui para fora do anel, tu quebra a aromaticidade do anel. O anel deixa de ser aromático. Joguei par de elétrons para cá, vou formar uma dupla, o anel deixa de ser aromático. Joguei par de elétrons para cá, vou formar uma dupla, o anel deixa de ser aromático. A partir do momento que eu tiro 2 elétrons de dentro do anel para fazer uma dupla aqui fora, o anel fica só com 4 elétrons, aí ele deixa de ser aromático. Então, por isso ele perde o tropílio, porque o tropílio fica o tempo todo com os 6 elétrons. Tá? Depois vem esse aqui, ó, que eu posso estabilizar por ressonância, porque eu tenho 2 anéis aromáticos, e o último, o carbocato benzila. Aqui do lado, eu estou te mostrando o tropílio. A ressonância dentro do tropílio. E olha, a cada momento que você faz, tu fica com os 6 elétrons, ó, 2, 4, 6, olha aqui, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Então, ele se torna mais estável por isso, porque ele é um carbocato, e além de ser um carbocato, ele é aromático. Ana Júlia, eu não estou me lembrando desta ressonância, dá para te explicar? Dá. Olha só, tem a carga positiva aqui, né? Quando tu desloca esse par de elétrons, ele vem para cá, ó. Aí a carga positiva vem para cá.
É só tu contar. A carga positiva não está aqui? Tá. Aí tu conta 1, 2, 3. Ela vem para cá. Aí tu joga o par de elétrons para cá. Aí tu conta 1, 2, 3. A carga positiva vem para cá. Aí tu joga o par de elétrons para cá. Aí tu conta. 1, 2, 3. Carga positiva vem para cá. Tá? Então, essa é a ressonância. Agora, eu estou fazendo no benzila a ressonância para ti, ó. Lembra que eu falei que no benzila tu quebra a aromaticidade, ó. Vai ficar aqui, o anel não é mais aromático, só tem 4 elétrons. Para ser aromático tem que ser 6, né? Desloca o par de elétrons para fora do anel, tu faz uma dupla aqui, aí, ó, tá bem aqui, né, a carga positiva, aí tu conta 1, 2, 3, ela vem para cá, ó. Aí tu desloca o par de elétrons, forma bem aqui a dupla. Onde vai ficar a carga positiva? 1, 2, 3, bem aqui. Deslocou o par de elétrons de novo, forma a dupla bem aqui. Onde fica a carga positiva? 1, 2, 3, bem aqui. Aí tu desloca de novo, forma a dupla aqui. Onde vai ficar a carga positiva? 1, 2, 3, fora do anel. Aí você volta para o estado inicial. Propriedades do intermediário carbocato. Isso aí é muito importante. Vai usar muito isso na orgânica 2. Eu tenho a primeira propriedade dele, é que ele pode sofrer rearranjo molecular. Ana Júlia, o que é isso? Gera o teu carbocátio, né? Vamos supor que tu gerou o teu carbocátio, ele é secundário. Aí ele pode sofrer, dependendo do tipo de carbocátio que tu gerar, ele pode sofrer uma mudança e se transformar em carbocátio terciário, que é o mais estável. Geralmente, esse rearranjo molecular, ele acontece com a finalidade de gerar um carbocátio mais estável. Então, tu geraste um secundário, aí tu faz um rearranjo molecular para transformar o teu carbocátio secundário num terciário, porque o terciário é mais estável. Eliminação de próton. Tá? Interação com nucleófilo. São as 3 propriedades. Tá? Então, vamos lá estudar cada uma delas. Rearranjo molecular. O rearranjo molecular, ele pode acontecer com migração de hidreto ou com migração de carbônio. Ah, Júlio, o que é isso? Rearranjo com migração 1,2 de hidreto, rearranjo com migração 1,2 de carbono. Calma que é fácil. É isso aqui, ó. Rearranjo com migração 1,2 de hidreto. Vamos ver o que é, ó. Fizeste o teu mecanismo lá, e aí tu geraste aqui, ó, um carbocátio secundário. Toda vez que tu gera um carbocátio, tem que olhar o vizinho dele. Por exemplo, esse carbocátio aqui, ele tem como vizinho um carbono primário, tem como vizinho um carbono terciário. Se o vizinho do teu carbocátio for terciário ou quaternário, ele vai sofrer rearranjo. Tá? E olha como que acontece esse rearranjo. Por que que ele diz, ó, rearranjo com migração 1,2 de hidreto? Porque ele vai sair, o hidreto vai sair daqui, ó, desse carbono e vem para esse. Por isso que ele diz que é 1,2, que é no carbono vizinho, né? Então, tu vais pegar o hidreto. O que que é o hidreto? O hidreto é o hidrogênio viajando rumo a essa carga positiva, carregando esse par de elétrons. Por isso que é hidreto, ele vai na forma de H-. Tá? Por que H-? Porque ele vai carregando esse par de elétrons da ligação. Ora, gente, se ele vai carregando esse par de elétrons, este carbono aqui vai perder o elétron dele, porque essa ligação é feita com o elétron deste carbono e um elétron do hidrogênio. Então, quando eu migro o hidrogênio com o par de elétrons que está formando essa ligação,
esse carbono vai ficar o quê? Positivo. Então, nigrohidreto, ele faz a conexão aqui, ó, ele entra bem aqui o par de elétrons, ó, que ele trouxe daqui, e este carbono fica positivo. Aí tu sai de um carbocátio secundário e vai para um mais estável, que é um terciário. Tá? Então, toda vez que se forma o carbocátio, eu tenho que olhar os carbonos vizinhos. Se o carbono vizinho for terciário ou quaternário, eu faço a migração de hidreto, se for terciário, e de carbânio, se for quaternário. Agora, como é um carbono quaternário, não tem como eu migrar hidreto. Eu vou ter que migrar um CH3 com um par de elétrons. O CH3 com um par de elétrons é chamado de carbânio. Então, eu faço a migração do carbânio para cá. Aí ele vai se grudar aqui e este carbono vai ficar positivo. Então, tu saíste de um carbocátio secundário e foste para um terciário. Tem alguma pergunta? Adiante. Agora, vamos ver a eliminação de próton. Nós estudamos ainda agora. A eliminação de próton. Lembra que eu falei, e vou repetir de novo, toda vez que eu tenho um carbocátio, os hidrogênios do carbono sp3 vizinho são passíveis de ionização. Eles são fracamente ionizáveis. Então, eu posso, com uma base forte, tirar hidrogênio deste carbono terciário, tá? Elimino esse hidrogênio terciário, gero uma dupla aqui, ó, e formo HB, e formo 2-metil-but-2-eno. E posso eliminar hidrogênio de carbono primário, e formar dupla aqui na ponta da cadeia. Ó. A base vem agora e elimina hidrogênio de carbono primário, e aí você forma a dupla aqui na ponta da cadeia. Tá? Por que isso? Porque na química orgânica, quando eu tenho uma carga positiva no carbono, os hidrogênios dos carbonos vizinhos, sp3, o carbono tem que ser sp3, né? Eles são ionizados. Agora, você vê aqui, ó, gente, que eu formo alceno, né? Então, vamos supor que tu tivesse no teu intermediário de reação esse composto aqui. Tu vai formar 2 alcenos. Se tu eliminar hidrogênio terciário, tu vai ter a dupla aqui. Se tu eliminar hidrogênio de carbono primário, tu vai ter a dupla aqui. Então, tu vai formar 2 alcenos. Aí eu quero saber, né, na minha reação, qual é o alceno que eu vou obter em maior quantidade? Que a gente chama na química orgânica de produto majoritário. Qual é o que vai dar mais? O que é but-2-eno ou o que é but-1-eno? Aí eu venho para a regra de Sites-F. É a regra de Sites-F que vai me dizer qual meu alceno é mais abundante na minha reação. É o meu produto majoritário. O que é que essa regra de Sites-F diz? Que o alceno mais estável é aquele alceno que tem maior quantidade de substituinte. Ó. Esse é tetrasubstituído, então ele é mais estável. Esse é trissubstituído, um pouquinho menos estável. Dissubstituído. Tá? Até eu chegar neste aqui, que é o de menor estabilidade possível, porque não tem substituinte nenhum. Então, nessa reação da gente aqui, ó, quando eu formo o hidrogênio, quando eu formo a minha dupla entre o meu carbono primário e secundário, eu só vou ter um substituinte. Ó. E quando eu elimino aqui hidrogênio terciário, a minha dupla ligação vai ter 1, 2, 3 substituintes. Então, quem é que vai dar mais na minha reação? O 2-metil-but-2-eno,
Ele que vai ser meu produto majoritário. Tá? Então, isso que a regra de CITES-F diz. Interação com nucleófilo. Isso aqui é fácil, né? Se tu tem uma carga positiva, formaste um carbocato, tens uma carga positiva, tu pode interagir com o nucleófilo, tá? E obter um produto que eu chamo de substituição. Agora, tem uma pergunta aí, com relação ao que foi explicado, de eu formar carbocato. Eu formei carbocato na minha reação. Tá? A pergunta que eu faço é a seguinte: eu vou poder gerar na minha reação, se o meu nucleófilo for uma base forte, eu vou poder gerar na minha reação produto de substituição e produto de eliminação, ou seja, eu vou poder gerar na minha reação esse produto e mais os alcenos. Formaste teu carbocato, tá lá, o teu nucleófilo é uma base forte. Substituição, com certeza, tu vai formar, né? Porque tu vai juntar o negativo no positivo. Agora, eu posso formar o seno também? Se esse nucleófilo for uma base forte? Não. Posso formar, sim. Você sabe por quê? Ele não é uma base forte, ele vai poder se conectar aqui, vai poder tirar hidrogênio primário aqui, gerar uma dupla aqui, vai poder tirar hidrogênio terciário e gerar uma dupla aqui. Ah, tá. Entendi. Lembra? Então, quando eu formo carbocato, geralmente, quando eu passo prova, eu digo se eu quero produto de substituição ou produto de eliminação, né? Ou às vezes eu digo que eu quero os dois produtos, substituição e eliminação. Aí tu vai ter que pegar a tua base forte, fazer o negativo conectar no positivo, aí tu vai ter um produto de substituição, e tu vai pegar a tua base forte, tirar hidrogênio primário, gerar a dupla bem aqui na ponta da cadeia, tirar hidrogênio terciário e gerar a dupla aqui no carbono 2. Por que eu posso fazer isso? Porque se o meu nucleófilo é uma base forte, ele pode tirar esses hidrogênios ionizáveis. A gente acabou de aprender que isso aqui são 3 hidrogênios ionizáveis, aqui eu tenho um hidrogênio terciário ionizável, aqui eu tenho 3 hidrogênios primários ionizáveis. Então, eu posso também gerar o seno. E de acordo com o produto de CITES-F, quem seria o alceno mais abundante? Seria esse aqui, quando eu tiro o hidrogênio terciário. Eu vou formar um alceno mais substituído. Era esse o recado que eu tinha para vocês.